E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo. Vamos dar treinadinha? Vamos colocar em prática aí o nosso estudo, colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo, sempre fazendo questões. Uma forma muito legal da gente encaixar o que a gente estudou com o que cai em prova, de revisar, de aprofundar, de aparar eventuais pontos que são necessários. E é o que você vai fazer no dia da prova, então a gente já tem que treinar naquele mesmo padrão. Você vai reparar que o tópico poder constituinte não é um bicho de 7 cabeças, não. Pegando todos os bizus que a gente aprende e tal, dá para desenrolar numa boa. Não é um tópico tão cobrado, não tá no top 3, mas ó, fica de olho, porque é bem aquilo que não é cobrado, parece que é justo aquilo que vem na tua prova. Não é verdade? Então vamos lá, vamos treinar. Vem com o tio. Primeira questãozinha. Olha aí o que ela nos diz, ó. O poder dos estados, unidades da federação. Então ele não está falando do Estado tipo a República Federativa do Brasil, não. Está falando Estado no sentido de Estado-membro. Paraná, Bahia, o Acre, por aí vai. Tá? Tá. Então o poder dos Estados de elaborar as suas próprias constituições. Constitui, né? Que poder que é esse? É o poder constituinte derivado? Mas vá que tu não sabe. Tu estudou comigo, você está olhando. Se você estudou comigo, você olha essa questão, você faz assim, ó. Fica até meio desconfiado. Tá muito fácil. É isso aí, cara. É porque o tio gosta de simplificar para ficar fácil. Mas na prova, você vê a gente chorando. A gente no chão assim chorando. Entendeu? Então, ó, é o poder constituinte. Qual deles? Qual deles? Alternativa C. Decorrente. O reformador é a emenda constitucional. O revisor é aquele que foi feito lá em 93, depois de 5 anos. Esse já era, nem tem mais, tá? Já morreu. O regulamentar está inventando, o subsidiário está criativa, está inventando coisa, está com a criatividade aflorada. Marca a alternativa C e já emenda com o tio para 2. Só para esquentar aquela, hein? 2. O poder constituinte derivado tem como características, dentre outras. Não preciso nem ler a questão, nem tô lendo, ó. Já sei que ela vai querer fazer com você. Vai querer te confundir com o poder originário. É óbvio que ela vai fazer isso. Tentar confundir as características do poder constituinte originário com o derivado. Legal? O originário que é o fodão, hein? É, o originário que é o fodão. O derivado não, ele é bem mais limitado. Então vamos lá. Alternativa A. Autônomo. Pois seu titular é o povo e não está limitado pelo direito. Ó, poder constituinte derivado. Vamos pensar aqui no mais fácil, na emenda constitucional. O titular é o povo? É. Mas ele não está limitado pelo direito? Claro que ele está. Claro que ele está. Por exemplo, as nossas cláusulas pétreas. Isso aqui é do originário, tá? Isso aqui é originário. Então, o derivado, ele está limitado sim, tchau. B, limitado, gostei da palavra. Pois sua obra é limitada por regras estabelecidas pelo constituinte originário. Agora ficou coisa linda. O constituinte originário, que é o fodão, que faz a Constituição, esse não tem limite. Mas depois, para alterar ela, nós temos limites? Temos. As regras de emenda constitucional, é essa mesma. Mas assim, antes da gente passar o gabarito, vamos ler o restante, só para ir com garantia? Ele é inicial, pois sua obra é a base da ordem jurídica. Errado. Isso aqui é uma característica do originário. Adiós. Insubordinado. Olha que mal criado. Pois está limitado apenas por princípios não escritos. Cara, o que a gente vê de insubordinado? Nem é um termo correto de ser usado, tá? E outra, não é apenas por princípios não, cara. Tem cláusula pétrea. Tem cláusula pétrea que a gente quer expressa, tá escrita. E incondicionado. Tem condição nenhuma, faz do jeito que quiser, que é a cada mãe Joana esse bagulho aqui. Não, ele não é incondicionado, tem condições, tem procedimento, tudo. Porque está falando que não está condicionado de uma forma prefixada. Cara, isso aqui também é uma característica do originário. Então, confirmamos que a alternativa B de birosca é o nosso gabarito. Número 3, essa ficou um pouquinho mais trabalhosa, né? Tem que fazer uma por vez aí. 3. Ao poder que possibilita a instauração de uma nova ordem jurídica, dá-se o nome de poder constituinte,
inicial e autônomo? Não, esse não é o nome. Isso é característica. Beleza? Isso aqui não é o nome. Isso é característica. O nome é poder constituinte originário. Derivado? Tchau. Ó que gostoso, hein? Já matamos duas. Derivado, adiós, originário, até que pode ser. Ó que delícia. Já matamos 3 alternativas. É divertido demais. Vamos agora analisar as duas que sobraram. Olha B, originário. Pois delibera e produz a nova ordem constitucional. Sim. É o mesmo que falou aqui, né, no enunciado. Sendo assim, autônomo, incondicionado, ou seja, ele é ilimitado, ele não está vinculado à ordem anterior, não está vinculado a nenhum procedimento e não está limitado também às normas das constituições anteriores. Cara, tá muito bonito, hein? Vamos olhar outra alternativa só para a gente marcar essa aqui de coração mesmo? Originário. Pois se consideram inexistentes as cartas constitucionais anteriores. É um termo esquisito, inexistente. É um termo esquisito, mas tá, vamos fingir que passou. Salvo no que se refere à cláusula pétrea. Não tem salvo não, cara. A gente desconsidera as cartas anteriores e, boa, não traz nada da anterior, é tudo novo. Então a alternativa B é nosso gabarito. Que bonito. Vamos para 4. À luz do direito vigente, as emendas à Constituição Federal, aprovadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, são atos normativos que decorrem do poder. Ó, tá falando de emenda, beleza? Emenda. É poder constituinte originário? Não, originário não. É derivado. Ou reformador, tá? Originário não tem como ser. Tchau. Derivado. Pode. Originário. Tchau. Legislativo. Poder legislativo. Que termo desgramado, hein, cara? Vamos ler a B? Porque, ó, legislativo tá bem esquisito, né? Vamos ler a B, depois a gente volta nessas que estão esquisitas, aí a gente analisa com calma. Derivado. Podendo alterar a Constituição, desde que sejam respeitados os limites jurídicos nela originariamente previstos. Isso. O procedimento, as limitações materiais, circunstanciais, correto. É a B mesmo. Tá linda. Vamos procurar erro? Vamos brincar de procurar erro aqui, só para se divertir mesmo, ó. Legislativo, cara, é poder constituinte derivado, né? Esse nome tá zoado. Mas não do poder constituinte, já tá errado. É do poder constituinte. Uma vez que os parlamentares que aprovam não são especialmente eleitos a fim de alterar a Constituição. Oxe, são eleitos para quê então? Só para ganhar dinheiro? Não, é para alterar. Eles são eleitos para isso também. Pelo quais as emendas são hierarquicamente inferiores às normas originais. Elas são hierarquicamente inferiores na hora de ser feita para fim de controle de constitucionalidade, mas tem um monte de erro aí. Legislativo. Estando sujeito aos mesmos limites que devem ser observados no processo de lei? É o mesmo limite de lei? Nem a pau, Juvenal. Nossa Constituição é rígida, ela tem um processo mais custoso, ela tem um processo mais dificultoso, não é igual não. Então confirmamos que é a alternativa B. 5. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de... Lembra qual limite que é esse aqui? São os limites circunstanciais, circunstâncias que não dá para mexer não. O bagulho tá louco, o bagulho tá doido. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Só procurar. Período eleitoral? Mentira. Vacância do presidente? Tá de louco. Greve geral? Papo de doido. Processo de impeachment? Tá mentindo. A alternativa é intervenção federal. Pronto. Intervenção federal. Não pode alterar na vigência de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Muito de buenas. Vamos para 6 já. O poder constituinte, revisor, é incondicionado e ilimitado? Não, né?
O revisor foi aquele que já feito uma vez, já exauriu. De qual que ele está falando aqui? É do originário. Tchau para A. B. Dos Estados-membros é incondicionado e ilimitado juridicamente? Tipo, a Constituição Estadual pode tocar o zaralho. Claro que não. Eles estão limitados pela CF. Tem as limitações da CF. Simetria, rolo, confusão. O poder reformador. O que é o reformador mesmo? Cláusula pétrea. Não, emenda constitucional, quer dizer. O reformador, ó, é emenda constitucional. Ele pode suprimir cláusula pétrea? Tá escrito aqui cláusula de areia? Não, tá escrito cláusula pétrea. Dá para pagar o que tá na pedra? Não dá. Então não pode. Tchau também. D. Decorrente. É o conferido aos Estados-membros, tendo sido estendido aos municípios. Tem Constituição Municipal? Você já ouviu falar? Não, né? Não tem Constituição Municipal. Ele não foi estendido aos municípios. É Estado que tem. Município não. Município faz a lei orgânica, que não é poder constituinte. E a alternativa é, né, velho? Tem que ser correto, a gente fez cagada, tem que começar de novo. Vamos ver. Originário. É aquele que instaura uma nova ordem jurídica, provocando uma ruptura com a ordem jurídica anterior. Que bonito, é tudo que a gente viu do conceito de originário. Perfection. Vamos lá para 7 agora. No tocante às cláusulas pétreas, conforme disposição, expressa da Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Expressa quem que a gente lembra? O FODIVOC. Forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto secreto direto universal e periódico e a separação dos poderes. Alternativa A. Todos esses outros que a banca está falando aqui, tá? Todos esses outros aqui seriam implícitas. Expresse apenas a alternativa A. Então esses outros seriam implícitas. Expressa escrita, que está lá, né? Quando ele fala expresso, ele quer saber desse aqui, o artigo 60, parágrafo 4º. Fodi você. 8. Entende-se por poder constituinte decorrente, decorrente, a gente sabe que está falando de quem? De Constituição Estadual. Aquele que define as competências e limites conferidos ao legislador constituinte nacional, eleito pelo voto popular? Cara, o que isso aqui tem a ver com Constituição Estadual? Nada. B. Advém de processos revolucionários que geram ruptura da Constituição vigente e impõem a elaboração de um novo texto. Esse também não. Esse aqui é o originário. C. Confere ao legislador nacional poder limitado de reforma do texto constitucional vigente, condicionando a cláusula pétrea. Esse aqui, cara, é o reformador. Cláusula pétrea, é emenda constitucional. D. Advém do pacto federativo. Isso, federação, né? Tem aquela divisão entre os federados. Conferindo aos Estados-membros o poder de auto-organização por meio da elaboração de textos constitucionais próprios. Só para não falar Constituição Estadual aqui, para não facilitar. Só para não entregar. E. Confere ao legislador constituinte o dever de revisão do texto constitucional originário após o decurso de certo espaço de tempo. Revisão. Esse aqui é o poder revisor. Então o decorrente está lá na alternativa D. Tranquilinho? Beleza? Legal. Parece complexo, né? Mas não é. Por quê? Porque a gente aprende a procurar o ponto correto. A gente aprende a interpretar, sabe onde procura a resposta. Então bora para 9. O poder constituinte conferido pela Constituição Federal aos Estados-membros para que elaborem suas próprias constituições. Ai, tá muito fácil. Aí você fica até assim, ó. Ai, na minha prova não cai uma dessa. Como se fosse fácil isso aqui, né?
Baixa esse tupete aí, filho. Aí, eu sei que fica, ai, na minha prova não cai uma dessa, assim, um puta abacaxi desse, é porque tá treinadinho, agora a gente vai arrebentar, mas não é fácil não, cara. Mas vamos lá, né, vamos lá, ó. Qual que é a resposta aí? Só procurar comigo. Constituição estadual é o poder decorrente. Originário material, pô, o que é originário? Reformador é emenda constitucional. Originário formal, originário limitado, aí só falou cacareco. Só falou cacareco para encher linguiça, alternativa A. Número 10, para a gente fechar. Olha aí. Os direitos e garantias fundamentais individuais constituem cláusulas pétreas, muito bem, da Constituição Federal do Brasil. Tá, cláusula pétrea. Isso significa dizer que somente podem ser objeto de supressão do texto maior pelo legislador constituinte. Vamos lá. Para a gente apagar uma cláusula pétrea. Qual que é o único jeito possível? Rasgando a Constituição e fazendo uma nova. Com essa aqui não dá. Então, como derivado, impossível. Teria que ser o originário. A gente rasga a CF 88 e faz uma nova. É o único jeito de apagar isso aí. Beleza? A gente tem que, né? A gente não consegue apagar o que está na pedra. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar a pedra. Vai dar uma marretada na pedra, vai quebrar a pedra, entendeu? Para procurar uma pedra nova. Então, ó, pelo constituinte originário, ok. Derivado nunca. Derivado seria tipo uma emenda, nunca. Derivado, jamais. Originário, beleza. Que deverá respeitar direitos adquiridos. Segura aí que a gente já volta nele. D, originário apenas. E E, originário excepcionalmente pelo derivado. Então, ó, a gente matou a, B e a E. Ficou em dúvida entre essas duas, tá? Tá. Constituição nova, poder constituinte originário. O que isso aqui é? Uma página em branco. Tem alguma observação? Tem alguma nota de rodapé? Página em branco, velho. Escreve ali o que quiser, porque aqui a gente adota o juspositivismo. Não fica vinculado a nada anterior. Não tem direito a... Não tem nada, viu? É bagulho doida nova. Então, é a alternativa D. Originário apenas. Não tem que respeitar nada, porque o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Ele não encontra limites no direito anterior. Essa parada de direito adquirido é algo que está agora, está na Constituição de 88. A nova faz o que bem entender. É como se nunca tivesse existido anterior. Ele esquece, ó, acabou. Vamos só olhar. Então, né, pegadinha boa essa, hein? Caraca, derruba, né, cara? É, direito adquirido, direito adquirido é o que está hoje. Se fizer uma nova, é tudo do zero. Está vinculado a nada. Então, pode marcar a alternativa D e pronto. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Dá pra desenrolar bem? Umas mais pegadinhas, umas outras mais difíceis, mas treinando aí, tenho certeza que se cair isso aqui em prova, pode apostar, agora papo sério. Caiu isso aqui em prova, você internamente faz assim, ó. Yes! Por quê? Saiu na frente da concorrência. E não é aquela concorrência, aquele grande monte de bisonho que tá lá doando inscrição não, tá? É da galera que estudou. Matou uma dessa aqui, aí vai ficar bonito, ó. Com certeza subir um degrauzinho até ter o cargo. Combinado? A gente se vê nas próximas aulas. Forte abraço. Até mais. E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo. Bora treinar. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende, trabalhando aqui o tópico de poder constituinte. A gente sabe que é um tópico que vai bem longe, né? Tem muita doutrina, muita coisa por trás, mas o nosso treino é colocar o X no lugar correto. E agora a gente vai fazer esse trabalho vendo as manhas, as particularidades, as preferências, as predileções dela, da nossa famosa CESP. CESP é apelido de infância, né? O nome dela hoje é Sebrasp, mas CESP é apelido de infância, vai manter para sempre. Bora lá ver como que ela gosta de brincar com esse brinquedo aqui. Vem comigo. 1. É incompatível com a Constituição Federal de 88
a iniciativa popular para emenda constitucional de Constituição Estadual. Olha, já começou meio aprofundandinho. Isso aqui é jurisprudência. Isso aqui tá errado. Não é incompatível, não. Ó, saca só. Iniciativa. Isso aqui é uma jurisprudênciazinha que o CESP tá gostando, viu? O CESP é cheio de onda. Ele tá gostando disso aqui, sabia? Iniciativa popular para emenda constitucional. Para emenda constitucional. Tem a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Constituição Federal é poucas ideias. Não pode. A Constituição dos Estados, a jurisprudência fala que pode. Então, se a Constituição do Estado fizer uma emenda para conferir essa legitimidade também para a iniciativa popular, pode. Pode, desde que previsto, né? Pode, né? Se estiver previsto. Claro, né? Tem que estar lá. E pode, então, gabarito errado. É uma jurisprudênciazinha bem papuf e que o CESP tem gostado bastante de perguntar. Vale a pena ficar de olho. 2. As limitações ao poder de revisão como manifestação do poder constituinte derivado são apenas de natureza temporal e material. Ó, quando a gente fala de revisão, a gente fica um pouco na dúvida do jeito que ela jogou, sabe, cara? Se isso aqui seria o poder revisor, se está querendo falar só de reforma, mas de uma forma ou de outra, a gente sabe que o apenas torna errado. Que o apenas torna errado. Porque a gente teria, por exemplo, limitações circunstanciais. Mais importante ainda, limitações formais. Ó, se estiver, ainda que estivéssemos falando, vamos entender que ela está falando do revisor. O que é o revisor mesmo? Aquele que já foi. Lá em 93, aquela revisada, aquele tapa geral, 5 anos depois da promulgação da CF, só podia usar uma vez e já usamos. Ele tem limites. Ele tem um procedimento. Por exemplo, é um procedimento mais simples, tá? Pelo Congresso, sessão unicameral, maioria tal. Mas assim, não é aquele quórum de emenda. Mas ele tem um limite formal. Não é chegar lá e mexe. Ele tem um certo limite. Então, só nisso, a gente já mata o apenas. O apenas já mata a questão pra gente. Número 3. Mutações constitucionais. Ó, o CESP gosta, hein? Olha pro tio rapidão. No Gogó a gente mata. O que é mutação? Olha que coisa legal. Você não se sente... Mutações constitucionais. Você não se sente meio um constitucionalista renomado assim, né? É um bagulho mó fresco assim, né? O que é mutação constitucional? É simples. É mudarmos o sentido ou interpretação da Constituição sem mexer no texto. As interpretações. Pronto, vamos ver se é isso. São processos informais que, sem contrariar a Constituição Federal, alteram ou modificam o sentido, o significado ou o alcance de suas normas. Esse informal, ele dá um pouquinho de medo, tá? Mas está correto. Não é esse aí o foco que a banca deu. O que ela quis dizer é basicamente isso, ó. Altera, modifica o sentido ou o significado sem mexer no texto. Sem mexer no texto. Que sem contrariar a Constituição, gabarito correto. Eu confesso que esse informal dá um pouquinho de medo, né? Mas ele diz informal no sentido assim, não tem aquela formalidade de uma emenda constitucional, 2 casas, 2 turnos, 3... Não, é algo mais simples, digamos. 4. O poder constituinte derivado revisor, agora sim, hein? Esse aqui veio certinho. Tem por finalidade revisar a Constituição Federal a cada 5 anos contados da promulgação. O que tem errado aí? Não é a cada 5 anos não, fi. É somente uma vez. Já usamos, já está usado e não vai usar de novo. Ah, lavou, tá novo. Passa. Olha as ideias que você traz, Paula. Fica quieto, presta atenção na aula. Só pensa em besteira, né? Não, cara. Concentra aqui comigo, ó. Não é isso que você tá pensando não, pô. Ó, usou e já era. A gente usou uma vez lá em 93 e acabou. O revisor já morreu. O que a gente vai fazendo sempre é o reformador, que são as emendas.
Então tá, pode colocar gabarito errado. Não é a cada não, foi só uma vez e vão para 5. O poder constituinte derivado reformador, que bonito, aqui a gente está lembrando, ó, a gente está lembrando aqui bastante de emenda constitucional, tá? Não é só ela, mas lembra muito dela. É um poder de reforma constitucional por meio de um procedimento específico, a exemplo das emendas constitucionais, sim, é um exemplo, melhor exemplo inclusive, estabelecido pelo poder constituinte originário. Isso, o poder constituinte originário, ele que criou essa possibilidade, ele criou a possibilidade do poder reformador, de mudar a Constituição por meio de emendas. Gabarito correto. 6. O fenômeno, olha lá, ó, vocês que gostem, o fenômeno da mutação constitucional causado, entre outras razões, por mudança dos valores da sociedade, possibilita novas interpretações do texto constitucional sem que ele seja alterado. Show de la pelota. Show de la pelota, corretíssimo. Isso que é a nossa mutação constitucional. Muda a interpretação, o sentido, sem mexer no texto. Número 7. Não há possibilidade jurídica de pedido de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de norma oriunda do poder constituinte originário. Uma vez que a tese de que há hierarquia entre as normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de inconstitucionalidade de umas em face das outras. É incompossível. Que diabo é isso? É que ele fala incompatível, o corretor trocou? É incompossível, deve ser incompatível, né? Deve ser incompatível. Vou ver se for o corretor, mas que doideira. É incompatível com o sistema de Constituição rígida. Cara, vamos lá. Olha só. Ó, o que ele está falando? Pega aí o poder constituinte originário, certo? Originário. O poder constituinte originário veio e trouxe uma Constituição nova. Ele falou A, B, C, D, E, F. Poderíamos fazer o seguinte, chegar e falar, o item D é inconstitucional porque ele está contrário, ele conflita com o item A. Não tem como. Não tem essa hierarquia. Nesse caso, sabe o que vai ter que fazer? Se vira nos 30 para compatibilizar. Incompatibilizar. Então, nesse caso, a gente não pode pegar normas originárias e falar o seguinte, essa norma originária prevalece a essa. Não pode, cara. Tá tudo num bloco só. Não dá para chegar e falar, essa norma aqui da A é maior do que a da B. E elas estão em conflito, a B é inconstitucional. Não dá. Para falarmos que algo é inconstitucional, tem que ser algo que veio depois da Constituição. Deve ser algo que veio depois. Olha só, para a gente falar que algo é inconstitucional, é só se aquilo veio depois da Constituição. Até mesmo leis anteriores, vou te dar um exemplo. A gente tem ali a Constituição de 88. Imagina uma lei de 1970 que conflita. A gente não fala que ela é inconstitucional. A gente fala que ela não foi recepcionada. Então, algo só é considerado inconstitucional se ele vem depois da Constituição, o que não é o caso. O que não é o caso. A gente teve a Constituição originária e tudo que está ali dentro não tem hierarquia dentro ali. Tem que compatibilizar. Então, que questãozinha mal assombrada. Esse incompossível, se não me engano, deve ser incompatível com a possibilidade. Ou está escrito errado, sei lá. Mas, de qualquer forma, deu para entender, né? Deu para entender. E, cara, realmente está correto isso aqui. Eu confesso que dá 7 tipos de medos diferentes de tu chegar na prova e falar que isso aqui está correto. Se terminasse aqui, era uma coisa. Agora, esse blá 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 todo que ela jogou, aí, era um medo bem mais complicado. Uma questão mais pesada, mas que eu quis trazer isso aqui para você, tá? É o seguinte, linha do tempo, ó. Quando vem a CF, tá?
A gente só vai falar que algo é inconstitucional se ele veio depois. Tudo que veio junto com ela ou antes, a gente não considera inconstitucional. Junto com ela, é um bloco, tem que compatibilizar. E o que veio antes, tipo lei, a gente pode falar que essa lei não foi recepcionada. Agora, inconstitucional não. Beleza? Porque isso é difícil, né? Eu quis trabalhar ela mais pra gente poder treinar essa parte, que inconstitucional é só coisas daqui pra frente. Show de bola. Mais aprofundadinho um pouco, tá? Isso aqui é uma questãozinha um pouco mais aprofundada, mas tá aí. Número 8. O poder constituinte decorrente refere-se ao poder dos Estados-membros e os municípios de respeito. Aí ficou fácil, né? Município tem própria Constituição? Município não, né, velho? Município não, é o Estado. Você já ouviu falar de Constituição Municipal? Aí você está no rolê errado, né? Não tem, é Constituição Estadual, dá para ter. Agora municipal não. Pode pôr errado, vão para 9. O poder constituinte reformador é responsável pela elaboração das constituições dos Estados-membros. Opa, opa, opa! Não é o reformador, não. Constituição de Estado é o poder decorrente. É o poder constituinte decorrente que fala das constituições dos Estados. O reformador, ele está falando aí tipo de emenda constitucional. Muito bem? Muito bem. Vamos para 10. O chamado poder constituinte derivado está juridicamente no mesmo nível do constituinte originário, pois ambos têm a capacidade de gerar e alterar. Olha que dá, né, filho? O fodarástico é o originário. O originário veio, pá! O derivado, tipo o reformador, emenda constitucional, pode fazer o que quiser? Não, tem cláusula pétrea, tem procedimentos, não está no mesmo nível. Está bem abaixo dele. É o originário que é o fodarástico. O derivado, ele já chega cheio de limite. Não é tudo igual, não. Então, ó, primeiro, mesmo nível está errado. E outra coisa, né? O derivado, ele não gera uma constituição, ele poderia alterar. Quem pode gerar é só o originário. Gabarito errado. 11. A deliberação, cujo objeto seja emendar a Constituição Federal para abolir o voto secreto para tudo, pode? Pode nada. Sabe o que não pode? Dá para abolir, apagar uma cláusula pétrea? Não dá para apagar ela. Só quebrando a pedra, né? Que fazendo uma nova Constituição. Agora, abolir não dá. Já sabe que está errado, né? Vamos continuar lendo. Sabe assim, que isso está errado. A questão eu não sei ainda, vamos ver. Essa deliberação, então, para abolir o voto secreto, será discutida em 2 turnos de votação? Não, ela não será discutida. Não pode. Ela nem discutida será. Por quê? Porque o voto secreto, a gente sabe que ele é uma cláusula pétrea. Lembra da mnemônica? O for de você? For de forma de Estado. Direitos e garantias individuais. For de vo. O vo de voto secreto, direto, universal e periódico. Obrigatório não é, tá? Mas o secreto é. E o C de separação dos poderes. As nossas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Nem é deliberado isso aqui. Nem é deliberado. 12. A modificação da Constituição por meio de emendas impossibilita o fenômeno da mutação constitucional? Não, não impossibilita, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sabe que tem a mutação. A emenda é o poder constituinte reformador, derivado reformador. É uma coisa. A mutação constitucional é aquela informal, vai mudando o sentido, a interpretação da CF, sem mexer no texto. Não impede, tem os dois. Não impossibilita. Gabarito errado. Número 13. O poder constituinte reformador divide-se em poder constituinte derivado e decorrente. O que ela fez? Bagaceira. Misturou tudo. Ó, é o poder constituinte derivado que se divide em reformador,
que é a emenda constitucional, e o decorrente, que é a Constituição Estadual. Ela fez uma bagaceira. Ela trocou. Ela falou que é o reformador que se divide. Tá vendo que ela misturou tudo? Gabarito errado. Show da pelota? Bora para 14? A Constituição Federal de 88 permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas. Permite? Na Constituição Federal, não permite. O que a gente viu? Que a iniciativa popular para a emenda constitucional, ela pode, na Constituição Estadual, se estiver previsto, mas não pode na Federal. Na Federal não tem como. Seria aquela jurisprudênciazinha, foi a primeira questão que a gente fez. Ela pode na Constituição Estadual. Aí beleza. Aí pode ter essa previsão. Na Federal não. Na Federal não se mexe nela. Muito bem. Gabarito errado. E para a gente passar a régua, bora para 15. O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos sejam em momentos distintos. Originário? Limitação? Que nada. Originário, ele é ilimitado. Originário é o fodarástico. Uma folha em branco para fazer tudo novo. Quem tem limites, rolo, confusão, é o derivado. O originário não tem limite não, cara. É uma ruptura com a ordem jurídica, é uma ordem nova. Acabou, esquece a anterior, é tudo do zero, sem limite. Tá sem limite. Ele não é município para ter limite. O originário não é município para ter limite, ele é ilimitado. O derivado que tem limitações, rolo, confusão, então, pode marcar aí gabarito errado e pronto. Mais um treino para conta. Deu para ver bem o que o CESP gosta. Ele tem as particularidades, né, os gostos dele, as predileções, mas deu para ver bem, deu para ver o jeito que trabalha. Tenho certeza que se vier na prova, é aquilo que eu sempre falei para você várias vezes, hein? Tem tópico que é tua obrigação acertar para estar na briga. Tem tópico que quando caiu, yes, você comemora. Em silêncio, só com você. Pode ter certeza que poucas pessoas estão acertando aquela questão. E poucos dos que estudaram, tá? Não é dos doadores de inscrição, não. Aquela grande massa de bisonhos que paga a inscrição só para ajudar a banca, que nem estudam. Não é essa galera, não. Estou falando daqueles 5% que efetivamente estudam. Até esses aí vão penar para acertar uma questão dessa. E se tu ganhou, com certeza vai estar na frente da concorrência e um pouquinho mais próximo da tua vaga. Combinado? A gente se encontra nas aulas. Um forte abraço, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.